Olá, olá, querido, olá, querida, você que chegou até aqui através do nosso e-book gratuito, o Pensamento Crítico. Essa é uma aula gratuita que eu estou oferecendo a você, juntamente com o nosso e-book, onde nós vamos conversar sobre o tema do pensamento crítico. É um tema que é muito importante, é um tema que eu diria que é urgente para a nossa época, e nós vamos falar um pouquinho, nós vamos discorrer sobre algumas ideias que estão presentes no e-book. Nós vamos tentar ampliar um pouco o que está escrito lá. Nós vamos trazer alguns conceitos que estão ali presentes no texto, mas que talvez não tenham sido destacados. E vamos tentar, com essa aula, trazer mais clareza sobre essa questão do pensamento crítico, que é um assunto de extrema importância. Bom, então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Lúcio Escobar, eu sou diretor-presidente do Instituto AdSapien, e é um prazer ter você por aqui, e eu convido você a conhecer melhor o nosso Instituto. Nós vamos oferecer muitos cursos interessantes, nós já temos alguns cursos que estão sendo disponibilizados na nossa plataforma, mas eu queria te convidar a sempre estar perto de nós, me seguir nas minhas redes sociais, se inscrever em nosso canal do YouTube, para que você possa estar sempre acompanhando as nossas novidades, os cursos que vão surgir como aí oportunidades de conhecimento para que você possa ampliar o seu conhecimento conosco. Então vamos lá. Eu gostaria de começar esta aula já destacando uma frase aí muito interessante que eu coloquei aí no início do e-book, que é uma frase de Platão, que é um filósofo clássico, viveu 365 anos antes de Cristo, mas se vocês notarem, se vocês prestarem atenção nessa frase, vocês vão perceber que essa frase nunca perdeu a validade, e essa frase até hoje continua válida, continua muito importante. Então, Platão, sobre o pensamento crítico, ele vai dizer o seguinte: nada é mais importante que o pensamento crítico, pois o conhecimento não vem do ouvir ou do discurso, mas do investigar e da reflexão. Então, só esse texto aí já daria uma aula de mais de 1 hora de duração. E com certeza, nesse texto tem pontos muito importantes que eu vou destacar aqui com vocês. E vamos esmiuçar um pouco aquilo que nós estamos vendo nesse texto, nessa frase, né, que é uma frase curta, mas que tem um conteúdo muito denso e muito importante para que possamos compreender. Então vamos lá. Uma coisa interessante da gente destacar aqui, primeiro, é esse conceito de pensamento crítico. Por quê? Porque muitas vezes, pelo senso comum, algumas pessoas acham que a crítica é uma coisa ruim. No senso comum, as pessoas elas atribuem a essa palavra crítica a algo pejorativo, a algo ofensivo, a algo que o outro faça contra si, né? E é muito importante a gente entender que no mundo acadêmico o pensamento crítico é uma base essencial. Não dá para você conviver no mundo acadêmico, não dá para você querer entrar no mundo acadêmico, no conhecimento acadêmico, sem ter o pensamento crítico. Infelizmente, muitas pessoas hoje, talvez por uma questão de comodidade, estão deixando de pensar e refletir sobre as questões. Hoje nós temos um péssimo hábito dos nossos cidadãos, né, dos nossos contemporâneos, de aceitar
aquilo que ouvem como se fosse uma verdade estabelecida. E o pensamento crítico ele vai vir de encontro, né? Vir de encontro a esse tipo de pensamento. Então, a primeira coisa de grande importância é você entender que não existe uma verdade absoluta. Então, para o mundo acadêmico, não existe uma verdade absoluta. Tá? Pelo menos ao nível humano, né, não existe uma verdade absoluta. E é próprio da ciência a crítica, é próprio da ciência a reflexão e até mesmo a desconfiança. E eu diria a incerteza. Muitas pessoas estão certas de que sua opinião é a mais verdadeira. Para essas pessoas, nós não temos muito ao que acrescentar. Para exemplificar o que eu estou te falando, para você entender, começar a entender comigo a importância e o que é o pensamento crítico, imagine hoje toda a evolução tecnológica que nós possuímos. Da onde vem a evolução tecnológica? A evolução tecnológica, que nós amamos tanto hoje, ela vem da evolução do conhecimento. E como é que o conhecimento evolui? O conhecimento só evolui se houver alguém que duvide daquele pressuposto, daquele afirmativa ou daquela tese que está colocada, que está dada. Então, apenas duvidando é que o conhecimento ele pode evoluir. Vamos entender que um dia alguém te apresentou uma forma rústica de cadeira. Vamos falar um exemplo bem simples e utilizar um objeto bem simples como uma cadeira. Uma cadeira de madeira, com 4 pés de madeira, pés quadrados, e que essa cadeira fosse estabelecida como verdade absoluta. Para ser uma cadeira, ela precisa ser igual a esta cadeira. Hoje, nós não teríamos as cadeiras confortabilíssimas que nós temos. Então, um dia alguém olhou para aquela cadeira e disse: eu posso fazer diferente. Uma cadeira, ela não precisa exatamente ter essa cor, ter esse formato, ter esse material. Então, alguém criticou o que existia e, a partir daquela crítica, propôs um novo modelo, propôs uma nova cadeira. Hoje, a partir da evolução científica, a partir de dados médicos, nós entendemos que a nossa postura, a forma como nós nos sentamos, às vezes o tipo da cadeira que nós escolhemos, pode nos trazer complicações à nossa saúde corporal, à nossa saúde postural, à nossa saúde física. Então, é nesse aspecto que a crítica ela é muito importante. Daí, o pensamento crítico é aquele pensamento que duvida do que está posto e vai confirmar aquilo, que vai verificar aquilo, que vai entender outros aspectos, tentar abrir-se ao maior número de dados, né, dados sensoriais, dados literários, dados até mesmo informatizados, para construir ali um conhecimento. Então, a crítica ela faz parte do processo de construção do conhecimento. Não existe construção de conhecimento sem o pensamento crítico. E
Platão já nos dizia isso. Ele diz: o conhecimento não vem do ouvir. Uma coisa muito, muito importante e muito interessante que ele diz é que o conhecimento não vem só de você ouvir. Muitas pessoas acham que aprende apenas ouvindo. Não. Você pode até decorar coisas, mas o conhecimento real só irá vir se você ouvir alguma coisa, desconfiar daquilo que você ouve e verificar e refletir sobre aquilo. Então, esse é o aspecto que nós vamos falar sobre pensamento crítico. Não um aspecto pejorativo, de críticas maldosas, de atacar a imagem de pessoas, não. Mas de criticar para ampliar. Criticar como no sentido de duvidar do que está posto e ir buscar ampliar aquele conhecimento que está ali sendo oferecido. Isso é muito comum na filosofia. Quando você vai estudar filosofia, e a filosofia é a ciência do conhecimento, né? É a ciência do pensamento, é a ciência que busca, né, uma verdade através da razão humana, através da reflexão humana. Quando você começa a estudar filosofia, você vai notar que um autor coloca a sua tese, depois de pesquisar, depois de verificar, depois de levantar muitos dados, e mais tarde um outro autor ali vai vir e criticar aquela tese. Então ele vai criticar aquelas ideias que vieram antes e vai ampliar aquele conceito. E assim o conhecimento vai sendo construído, as ideias vão sendo ampliadas e nós crescemos. E assim nós crescemos na tecnologia. Só existe um celular extremamente tecnológico hoje porque alguém duvidou do que estava dado há 50 anos atrás. Alguém duvidou de que só poderia ser daquele jeito. Então, isso é pensamento crítico. Duvidar do que está posto, mas não duvidar por duvidar. Duvidar e se empenhar numa verificação objetiva, uma verificação que vai requerer de nós alguns posicionamentos que nós vamos tratar aqui nesse e-book. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula e vamos partir aqui para o primeiro tópico, né, do nosso e-book, que é para que serve o pensamento crítico. Bom, então, como eu já vinha falando, né, você já deve ter percebido que dos objetivos, né, e uma das serventias do pensamento crítico é construir um conhecimento válido. E aí a gente entra numa questão muito interessante, muito importante, né? Para que serve o pensamento crítico? Então vamos entender, todo conhecimento ele é válido, né? Então, será que todo conhecimento ele é um conhecimento válido? Todo conhecimento, toda informação é verdadeira? É uma informação válida? Bom, é exatamente para isso que serve o pensamento crítico, para construir um conhecimento válido. E para que vale o conhecimento? Vai depender de como você deseja aplicar o seu conhecimento. E essa validade, portanto, vai depender de como de qual sua necessidade, sua real necessidade de aplicação desse conhecimento. Então, note, mas tudo isso precisa ser alvo de seu pensamento e de sua reflexão. Vamos entender, por exemplo, que
para que você se sinta bem, a opinião da pessoa que você ama e basta. Então, você conheceu a opinião da pessoa que você ama, fez você se sentir bem, isso lhe trouxe um afeto positivo, uma emoção positiva, esse conhecimento foi válido. Mas vamos entender que você queira construir um avião. E aí você se cerca de pessoas que não entendem de engenharia aérea, mas que têm opiniões a dar. E te dão várias opiniões de como você deveria construir seu avião. Agora me diga, esse é um conhecimento válido? Naturalmente, não. Para construir um avião, o conhecimento válido seria o conhecimento de alguém que entendesse de todo o processo de como construir um avião. Naturalmente, um engenheiro aéreo, um engenheiro de aviação. Então, note que a validade do conhecimento é muito importante para determinadas questões. Então, o pensamento crítico, ele vai te trazer essa possibilidade de construir conhecimento válido. E isso é uma coisa muito prática, né? Muitas vezes as pessoas dizem que a filosofia ela não é prática. Mas vamos entender que pessoas podem parar diante de situações na vida onde elas não consigam enxergar uma saída, onde elas não consigam analisar a situação e chegar a uma conclusão, a uma saída, a uma resolução satisfatória da questão. Imagine que pessoas podem ser levadas a tirarem suas próprias vidas quando chegam nessas encruzilhadas que muitas vezes a vida nos coloca. Então, o pensamento crítico, ele também nos ajudará a analisar situações e analisar questões para ter soluções válidas, soluções que possam ser satisfatórias às questões que eu estou enfrentando na minha vida, no meu dia a dia. Então, note que o pensamento crítico ele tem uma serventia prática mesmo, de você resolver questões de forma racional, da melhor forma possível. Então, para que serve o pensamento crítico? Serve para te orientar, te ajudar a organizar seu pensamento, te ajudar a analisar situações e fatos de maneira mais satisfatória, de maneira mais profunda e atingir resultados mais satisfatórios. Então, responderemos dessa forma a esse questionamento sobre para que serve, né, o pensamento crítico. E já entendemos aí um pouco a sua importância, né? No nosso e-book eu coloquei aí algumas colocações de alguns filósofos, né? Porque o pensamento crítico ele nasce muito com a filosofia e ele na realidade é a base da filosofia, e a filosofia é a ciência que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a ir em busca de um conhecimento válido e objetivo. O conhecimento capaz de modificar situações, um conhecimento capaz de ampliar e de fazer com que eu viva melhor em um determinado aspecto da vida. Então, no nosso e-book eu coloquei aí alguns posicionamentos, eu coloquei o posicionamento de Platão, né, onde eu analiso um pouco daquela frase que nós colocamos aí no início do nosso texto, e também o posicionamento de Immanuel Kant, que é um filósofo mais contemporâneo, né?
Bom, mas agora eu queria começar a tratar com você de alguns aspectos que você pode começar a perceber, que você pode começar a compreender, para que você possa desenvolver este pensamento crítico, tá? E eu vou te dar aqui alguns nortes, né? Vamos falar aqui de alguns norteadores para isso. Então, em primeiro lugar, reconhecer preconceitos e julgamentos pessoais. Então, os nossos preconceitos e julgamentos pessoais são muito baseados nas vivências que nós tivemos durante a vida. De como nós conseguimos perceber o mundo em determinado momento. E isso ele é muito influenciado por tudo aquilo que nós vivemos, pela nossa educação, né, pelos lugares que nós frequentamos, pelas pessoas com quem nós convivemos. Então isso é muito importante a gente perceber que todos nós vamos ter esses preconceitos e esses julgamentos pessoais. Porém, quando nós precisamos analisar qualquer fato, qualquer situação, nós precisamos analisar isso de forma mais objetiva, de forma mais imparcial. Muitas vezes não conseguimos e muitas vezes isso nos traz muitos problemas. Porque muitas vezes nós vemos coisas aonde não tem, aonde não existe. Por quê? Porque os nossos preconceitos e julgamentos pessoais nos levam a enxergar essas coisas que não fazem parte de uma realidade ali muito factual. Né? Aprenda a identificar argumentos lógicos e argumentos não lógicos. Aí nós entramos num aspecto muito interessante, que é o aspecto da lógica. A lógica é uma das um dos temas da filosofia, e a lógica ela tem uma regra, né? A lógica ela é uma regra, na realidade ela é uma regra para que você possa validar afirmações. Todas as afirmações que você faz, que uma pessoa faz, ela está baseada em alguma coisa. Ela se baseia em pressupostos, elas se baseiam em crenças, em opiniões. Porém, para que aquilo seja minimamente válido, nós temos que ter um desencadeamento lógico. Então, a lógica, ela nos ajuda a perceber se aquele discurso que nós estamos ouvindo, aquele texto que nós estamos ouvindo, ele tem um desencadeamento lógico e vai desembocar em uma conclusão também lógica. Então, isso é muito importante. Tá? Então, é muito importante por quê? Porque tem alguns argumentos, de cara, nós percebemos que ele não tem lógica, não tem muita lógica. Então, um argumento que não tem uma lógica válida, com certeza ele não é um argumento real. Ele não está falando de uma percepção mais próxima da realidade. Ok? Então, é um fator muito importante entender o processo da lógica. Aqui nós vamos ter cursos, né, que vai te ajudar a desenvolver esse olhar, compreensão sobre aspectos lógicos. Inclusive nós temos aqui, né, nós já temos na nossa plataforma alguns cursos de filosofia que vão ser disponibilizados através de módulos menores, mas que você poderá ter um curso completo de filosofia fazendo os módulos aí separadamente. Então, não deixe de dar uma conferida lá nos nossos cursos, tá? Avalie e examine todas as informações para entender o contexto. Então, obter informações é algo muito importante para ter um pensamento crítico. Então, informação é a base de um pensamento bem orientado. Se você não tem informação sobre um determinado assunto, é complicado você falar sobre esse assunto, porque você não tem uma gama de informações grande. E muitas vezes as pessoas acham que ouvir uma opinião, ouvir um vídeo sobre um assunto é bastante para compreender sobre aquele assunto. Não é. Então você precisa, quanto mais informações você tiver sobre aquele assunto, maior será o seu conhecimento e mais ferramentas você terá para pensar criticamente.
Então, é muito importante você estar aberto a obter informações. Tá? Questionar suposições e próprias crenças, a gente já falou um pouco sobre isso quando a gente fala de preconceitos, né? E as crenças, elas também são muito comuns no pensamento, no cotidiano das pessoas. E é muito importante você perceber que quando você começa a falar em pensamento crítico, você está falando de algo que não é baseado numa crença. Você está falando de algo que se aproxima de uma determinada realidade. Obviamente, nunca, né, no nível de mundo que nós vivemos, talvez nunca cheguemos a ter completo domínio e completa percepção da realidade. Mas nós precisamos nos aproximar o máximo que pudermos de uma realidade para que nós possamos conviver, né, em uma civilização. Então, nós não podemos nos basear em nossas próprias crenças para conviver, por exemplo, na civilização. Porque nós vamos ser confrontados com outras crenças, nós vamos ser confrontados com outras realidades, nós vamos ser confrontados com outros pensamentos, e é muito importante. E também, como um fator muito importante, você poder ficar atento a vários pontos de vista diferentes, né? Um outro fator muito importante que eu gostaria de colocar também aqui, e eu repito que todos esses fatores que eu estou falando na aula, nós temos no e-book, você pode ler com mais calma, né? Você pode aprofundar, você pode pesquisar sobre os tópicos, né, para ter outras informações, que é muito válido, que é muito importante isso, tá? E é importante você perceber que quando você está analisando algo, você precisa entender que as suas emoções podem interferir naquilo que você está analisando. Então, as suas emoções interferem diretamente sobre os fatos. Então, se você está vivendo, principalmente se você está incluído neste fato, se você está vivenciando esse fato, você vai ter um julgamento, você vai ter uma emoção, algo que você sente nessa situação. Então, é imprescindível você conhecer suas próprias emoções. Isso é muito importante, conhecer a forma como você reage, por que você reage a determinados assuntos, a determinados aspectos, a determinadas críticas, né? É muito importante para que você possa conseguir analisar informações de maneiras mais parcial, né? E não envolvido ali com suas emoções. Estabeleça a objetividade quando você for formular suas opiniões para evitar julgamentos subjetivos. Né? Principalmente quando você está falando com outras pessoas, quando você está conversando com outras pessoas, você precisa entender que a forma como você percebe talvez não seja a forma como o outro percebe. E aí a gente vai ter um aspecto aqui também que é muito interessante, que é olhar um determinado aspecto de vários ângulos diferentes. Note bem, imagine que você está de frente para um prédio. Você está vendo um prédio, geralmente é quadrado, você está vendo uma vista frontal. Você não está sabendo o que está se passando, como é aquele prédio na sua vista de fundo, ou em uma das suas vistas laterais. Você tem apenas a sua vista. Então lembre-se, um ponto de vista é sempre a visão de um ponto. Para que você tenha uma visão mais completa, você precisaria ter uma visão de pelo menos 4 pontos. A visão frontal, fundo e as visões laterais. Você teria aí uma visão mais próxima da realidade do que seria aquele objeto estudado, no caso do exemplo do prédio. Então, analisar as coisas por vários ângulos diferentes é muito importante para que você desenvolva pensamento crítico. Fique sempre atento a informações novas e a novas considerações. E eu termino por aqui falando sobre esse ponto, esse aspecto. Estar atento a novas informações e considerações é muito importante.
olhares diferentes. Se você quer conhecer um assunto de maneira boa, de maneira satisfatória, você precisa ouvir considerações diferentes sobre o mesmo assunto, olhares diferentes sobre o mesmo assunto. E dessa forma você vai ter muito mais chance de construir um pensamento crítico e construir um conhecimento mais válido. Bom, então essa aula foi apenas para a gente conversar um pouco sobre alguns aspectos, né, que se encontram aí no nosso texto, no nosso e-book, mas essa aula, obviamente, ela não pretende extinguir o assunto. É muito importante que você busque de outras fontes. Nós vamos colocar outros vídeos falando sobre pensamento crítico aqui no nosso mini curso. E veja esses vídeos com calma, com atenção, leia o nosso texto, releia se preciso. E se você quiser obter o seu certificado, né, você vai precisar fazer uma avaliação, que também está disponível na nossa plataforma, nesse mini curso. E é uma avaliação apenas para entender se você, né, conseguiu aprender aquilo que foi colocado aqui e aquele conteúdo do texto. E se você tirar uma nota, né, de 8, né, que tem que ser, nós solicitamos sempre em nossas avaliações 80%, né, de acerto nas avaliações. São avaliações simples, são avaliações que, se você ler o conteúdo, se você assistir os vídeos com calma, você vai conseguir fazer. Você vai obter o certificado aqui do nosso curso. Espero que essa aula tenha te ajudado e espero ver você em outros cursos nossos, tá? Aqui conosco, ampliando e construindo mais conhecimento. Fica com Deus, muita paz e luz para você.